Deus lindo. Senta aí, amado. Aleluia. Eu estava falando com o pastor Edilson que o pessoal foi mudando. Ele falou de R$2, o pessoal ficou triste. Ele falou de 5, melhorou um pouquinho. Chegou em 20, já tinha gente com um pouquinho de sorriso. Quando deu 50, já tinha gente com um bom sorriso. Quando virou R$100, o pessoal fala em línguas. Eu falei, pastor Edilson, eu não preciso mais pregar. Eu vou te pendurar umas notas aqui, balançar. O pessoal ficou tão animado que eu falei, uau, né? Que coisa fantástica, quase santa. Mas a verdade é essa, né? Que nós lutamos muito nessa terra, porque praticamente hoje tudo precisa de recurso, não é verdade? Tudo precisa de recurso, e a gente sabe disso, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente se prepara melhor para o trabalho, por isso que a gente faz tantas coisas, porque a gente fala assim, não, eu preciso melhorar a minha estrutura, e a gente esquece, de uma forma especial, a gente esquece desse detalhe que o pastor Edilson falou. Ele falou da prosperidade. Enche a boca e fala prosperidade. Né? Fala com todas as letras, sabe por quê? Porque a prosperidade é um negócio louco, é um negócio santo, né? É algo diferente. A prosperidade não é você ter uma riqueza, mas é você ter tudo aquilo que você precisa. E quando é tudo aquilo que você precisa, a prosperidade ela tem, como diz assim, como se fosse galhos na árvore, ela tem muitos. Então de repente pode ser a escola para o seu filho, pode ser a sua saúde, pode ser o medicamento para a saúde, pode ser o alimento na mesa, pode ser o vestimento, pode ser o aluguel ou o pagamento da casa, pode ser o que quer que seja. Prosperidade é um negócio fabuloso. E Deus, Ele não segura, não retém a prosperidade. Ele criou princípios para que as pessoas possam adquirir a prosperidade. E nós às vezes perdemos essa sensibilidade. Mas por que a gente perde? O tanto que a gente vive pelo mundo. O mundo vai empurrando a gente. E quando a gente vê, a gente não quer mais estar fazendo. A gente não quer mais estar segurando dinheiro, contando com medo que vai faltar. E Ele fala tão claramente que Ele é o seu Deus, né? Ele é o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não consigo assimilar o que é Deus. Eu começo a ficar meio preocupado. E aí tem gente que começa até a comparar. Ah, então você pensa em Deus, você pensa em dinheiro. Não, amado. Mas Ele criou você com estômago? Todo mundo tem estômago aí? Para que Ele deu estômago para você? Aí você tem que digerir alguma coisa, né? Se você tivesse outra maneira tivesse raiz que nem árvore que pega os nutrientes da terra, né? Pronto, não precisava de estômago, tinha a raiz que ia pegar. Mas Ele deu você estômago, deu boca, um monte de dente, alguns caem fora de vez em quando, mas tem um monte de dente aí para mastigar, não é assim? Então Ele sabe que você precisa das coisas, não sabe? Sim ou não? Sim. Sabe? Por isso é que Ele criou toda uma estrutura para que a gente não passe, né, desapercebido ou sofrido nisso. Mas Ele quer que você chegue perto dEle, para que Ele possa te abençoar. Glória a Deus. Para que Ele possa frutificar na tua vida, ou seja, te dar toda a realização. A maior vontade de Deus é que você seja filho. Mas Ele só pode ser pai daquele que quer ser filho. Já viram quantos filhos são mal criados com os pais? Já viram isso? Tem filho que o pai fala assim, puxa vida, eu dei tudo para essa criança, mas ele cresceu agora e ele não me ouve mais, ele não me obedece, ele acha que já sabe tudo, ele isso, ele aquilo, porque o filho não quer mais ficar ligado ao pai. Ele obedecia quando ele era pequeno e recebia tudo, depois que ele cresceu ele acha que já sabe tudo, não precisa mais obedecer. Tem muito crente que é assim também, irmão. No começo ele falava, Deus pode pedir o que o Senhor quiser que eu faça, eu sou todo seu, eu vou viver para ti, eu isso e aquilo. Depois passou o tempo, ele recebeu o emprego que ele precisava, ele recebeu algumas coisas que ele precisava, ele já começa a ser senhor de si mesmo. E aí ele diz, não precisa de tudo isso. Mas quando ele era mais novo, ele gostava de tudo isso. Então abre o teu coração para viver todas as promessas de Deus para você, todas, porque elas são muitas, elas não se acabam, e ele renova elas a cada dia, vamos dizer assim. Todo dia você tem renovo das bênçãos de Deus para a sua vida. Então viva essas bênçãos. Fala para o irmão do lado, pega o que é teu por direito, assume a tua herança,
Amém? Amém. Nós estamos numa série aí, unção que transforma. Diga, unção que transforma. Unção que transforma. Eu não vou pregar para mudo, né? Senão eu vou começar a chamar a evangelista Cris. A senhora Cris aqui para falar com as... Ele sabe falar, sabe não? Sabe não? Então vamos ficar quietos nós dois que a gente não sabe. Então, de repente, fala assim, peraí, eu coloquei como tema, a unção do preparo para o recomeço. Diga, a unção do preparo para o recomeço. Domingo eu dei mais ou menos a noção do que a gente ia fazer. Eu falei, ó, nós vamos pegar aqui, vamos ministrar a primeira quarta, a segunda quarta e a terceira quarta. A primeira quarta vai ser o preparo de Davi. A segunda vai ser a unção que estabeleceu ele como rei de Judá. E a terceira que deu a ele o reinado completo, Israel todo. Então serão 3 unções de autoridade. Diga, 3 unções de autoridade. Que se você viver essas 3 unções e levar ela a sério, com certeza você vai ter um grande recomeço na sua vida. Vai mudar a tua história. Quando nós olhamos para isso, a gente fala assim, peraí, a unção do preparo. Deus tinha planos de recomeço com Israel, né? Você lembra que de repente estava lá Saul e ele estava dirigindo Israel. Ele estava lá para fazer o que Deus tinha mandado, mas de repente aconteceu exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco. Saul começou a pensar no que o povo ia achar, e aí ele recebeu uma ordem de acabar com o rei, acabar com um lugar lá todo que era muito desobediente, e ele ficou preocupado com o povo, segundo ele, com o povo, quer dizer, era de orgulho dele e falou mais alto, e ele esqueceu a ordem que veio através de Samuel para ele realizar. Aí era para matar também os animais, e era para acabar com aquele rei, só que ele trouxe o rei junto com ele, e todos os animais melhores também ele trouxe. E quando de repente Deus manda Samuel ir até lá, Samuel chega até lá, e quando Samuel chega lá, ele ouve os balidos das ovelhas, o barulho das ovelhas, e ele fala, o que é isso? E aí ele fala assim, não, nós trouxemos esses animais, essas ovelhas, que é para sacrificar a Deus, é para sacrificar a Deus. E aí é que surge aquele versículo, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o pessoal começa a dar um jeitinho para as coisas, e Deus não precisa de jeitinho. Ele falou para fazer uma coisa, Saul fez outra, e ele trouxe o rei com ele, e aquele rei que veio com ele, era símbolo de poder. Toda vez que um rei, né, entrasse em outro reinado, em outro povo, e fosse lá, e prendesse, matasse as coisas, e trouxesse o rei com ele, era um sinal de poder. Agora, pode ver quem eu sou, eu coloco esse rei aí, comendo as migalhas embaixo da minha mesa, cortava-se o polegar deles, para mostrar, alguns até se furavam os olhos, mas era para mostrar assim, olha o meu poder, o tamanho do meu poder. Quer dizer, a obediência foi trocada pelo orgulho, e aí Deus dá uma orientação para Samuel, Samuel, você vai sair agora e vai tomar uma atitude, vai buscar outro rei, vai buscar outra pessoa, para poder ficar no lugar dele. E isso parece que não, mas é muito importante a gente entender que nunca vai faltar pessoas para sentarem próximos de Deus, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos um lugar que é nosso. Deus preparou um lugar específico para você, uma autoridade para você, colocou sobre você revelação e obediência. Ele não era, Saul não era rei, Saul também não era da linhagem de reis, ele simplesmente foi achado, Deus mandou pegá-lo, ungí-lo, trazê-lo. Ou seja, para quem saiu do nada para ser tanta coisa, por que desobedecer a Deus por causa do povo? Se não foi o povo que levantou ele, foi Deus. Nós precisamos entender isso. Tem um chamado para você, tem um chamado para a tua família, tem um chamado para as pessoas que estão ligadas a você, tem um chamado, e esse chamado ele tem uma responsabilidade, uma autoridade, um poder, e é por isso que nós precisamos estar preparados, porque o mundo vai tentar nos empurrar. Quem você acha que ele estava empurrando Saul? O próprio diabo, colocando dúvida, colocando orgulho, colocando, para quê? Cuidado com isso, olha o que as pessoas vão falar, pensa bem, é o seu momento de poder, vai jogar fora esses animais tão bons, sabe que é difícil criar e tal. Essas colocações é mais ou menos aquela assim, você vai dar oferta na igreja, você vai dar dízimo?
Peraí, pensa bem. Ok, todo dia na igreja, ok, você vai entrar em jejum, você também vai ficar lá descalço que nem aquele pessoal doido lá da igreja, vai andar sem sapato, você isso, você aquilo. É o diabo empurrando a pessoa para tirar ela do propósito que Deus colocou na vida dela. Então nós precisamos estar fortalecidos exatamente para quê? Para que não sejamos retirados da presença de Deus por causa de nosso comportamento, por causa de perder a visão do propósito que Deus já colocou na sua vida. Amados, lá fora existem N caminhos, existe todo tipo de caminho. Lá fora tem uma porção de gente que fala no nome de Deus, mas a gente precisa aprender a ler Bíblia para entender o que é verdadeiramente falar de Deus, viver com Deus, porque senão vai acontecer como foi Saul. Quando ele ouviu a voz de Samuel dizendo para ele que Deus estava cortando da mão dele o reino, sabe o que ele falou para Samuel? Samuel, me honra, desce comigo até os meus capitães, o meu povo, para que eu não fique envergonhado. Peraí, a maior preocupação dele não tinha que ser essa, tinha que ser assim: caramba, eu perdi a intimidade com Deus, Deus está me separando. Ele estava preocupado com o que o povo ia fazer, com o que o povo ia achar. Ele queria que Samuel fosse com ele, exatamente para ele não se sentir desonrado. Mais uma vez estava pronunciando orgulho e não necessidade ou reconhecimento do erro que ele tinha cometido. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Se arrepende do seu mau caminho, faz isso. Desculpa, eu não vou voltar lá e falar que eu fiz isso, eu não vou procurar o meu líder e contar para ele, eu não vou pedir oração por causa disso. Você está mais preocupado com o céu ou com o inferno? Mais preocupado em honrar a Deus, ou que as pessoas do mundo fiquem sabendo que você um dia tropeçou? Qual é o teu objetivo? Aonde você pretende chegar? Por isso que eu falei para você, Deus tinha um plano de recomeço para esse povo de Israel, por causa de Saul ter errado. Mas ele precisava, para que esse plano desse certo, ele estava precisando de alguém, de uma pessoa, para que essa tarefa se consumasse, para que isso acontecesse. Ele precisava realmente achar alguém que tinha um coração voltado para ele. Não é assim que diz? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que ele nunca pecou? Pecou. A Bíblia mostra erros de Davi. Mas ele, quando percebia que tinha pecado, ao invés de ele deixar o orgulho crescer, ele se arrependia. Ele ia lá para o chão, punha cinza na cabeça, roupa de saco, pedia perdão para Deus, se posicionava, vinha um castigo, ele não reclamava. Mas por quê? Porque ele sabia que era ele que estava errado e não Deus. Ele não ia tentar dar jeitinho, porque jeitinho não existia. E isso precisa entrar no nosso coração, que aquele homem que Deus estava procurando, ele tinha que ser ensinável, se disponibilizasse a receber a unção de Deus para grandes realizações. Glória a Deus. Eu preciso ser ensinável, você precisa ser ensinável. A palavra de Deus precisa encontrar espaço no nosso coração para mudar a nossa mente. Mas as pessoas dizem que hoje, irmão, pecado é pecado há muitos anos, mentira é mentira, prostituição é prostituição, bebedice é bebedice, glutonaria é glutonaria, não mudou nada. Você pode falar que hoje talvez seja mais aberto, porque tem mais gente na rua, seja mais claro porque tem na televisão, tem na internet, é verdade, tem porção de coisas, mas tudo isso já existia lá atrás. O que nós precisamos entender é que a Bíblia é e sempre será. A palavra de Deus está colocada para a gente mudar de opinião, ou seja, entender o chamado. Então eu quero falar para você, realmente a unção do preparo para o recomeço exige algumas coisas. Eu não vou ler a palavra toda porque é muito grande, mas eu vou entrando nela à medida de cada item, tá bom? Primeiro, eu preciso ser reconhecido por Deus. Como é que Deus vai colocar Davi no lugar lá que foi de Saul, se de repente Davi não tem perfil para aquilo que Deus está chamando? Não é que ele tinha que ser pronto, mas ele tinha que ser ensinável para estar um dia pronto. Ele tinha que ser disponível para Deus poder tratar a vida dele e ele não fugir do tratamento, para ele não abrir mão. Então olha o que diz aqui, 1 Samuel 16:1 fala assim: enche um chifre de azeite, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 3:
convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. E sucedeu, versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Samuel foi lá para ungir, e Deus falou: não é esse, 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 não é esse. Ele não viu mais ninguém. Ele não viu mais ninguém. Talvez você não esteja vendo mais ninguém, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele vê. Por isso que Ele falou: não se atente para esses daí não. Ele falou: peraí, então tem mais alguém? Então peraí, Jessé, tem mais algum filho seu? Ah, tem um só, mas fica, sabe, está longe, está cuidando das ovelhas, nem foi chamado para vir no sacrifício, nem foi chamado para sentar à mesa, nem foi chamado para comer com a gente, nem foi chamado para ser honrado. Deus falou: é esse daí, é esse aí mesmo. Deus não estava olhando para a estatura, não estava olhando para a cultura, não estava olhando para a sabedoria, Deus estava olhando para um coração aberto para ser ensinado. Será que você tem esse coração para receber esse ensinamento? Porque depois nós vamos ungir você. Porém, se você não tiver um coração aberto para que Deus possa falar ao seu coração, essa unção não vai funcionar, não vai gerar nada novo na sua vida. Essa é a diferença. Ele estava longe, ele voltou, chegou lá, mas ele não veio reclamando, ele não veio blasfemando. É sempre assim nessa porcaria dessa casa. Eles chamam o Zé, o Antônio, Pedro, João, Manuel, mas eles não chamam. Eu fico lá cuidando daquele monte de ovelha suja, naquele lugar longe, sozinho. Ele não falou nada disso, chamou, ele veio. E aí Deus falou: é esse mesmo, é esse aí, ó, que está lá longe, esse aí, ó, que ninguém está olhando para ele, esse aí, ó, que não é tudo isso que algumas pessoas falam, é esse mesmo que eu quero mudar a vida, quero estabelecer, quero restaurar, quero dar autoridade, quero colocar no meu poder, quero mostrar que eu posso fazer o pequeno grande. Deus gosta disso. Ele falou: disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços, e disse ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Você pode não reconhecer, eu posso não reconhecer, talvez a pessoa aí do lado pode não reconhecer, mas Deus pode nunca do nada dizer assim: é esse aí, ó, é esse que você está olhando e não está valorizando, é esse aí que você não está acreditando, que eu vou ungir, é esse aí que eu vou honrar, é sobre esse daí que eu vou colocar minha autoridade, vou fazer dele alguém grande, vou fazer dele alguém realizador. Isso para nós é estranho demais, mas para Deus é simples demais. Muitos de nós estamos esperando ser reconhecidos pelos familiares, pelos amigos, pelos patrões, pelos poderosos, mas o melhor é ser reconhecido por Deus. Diga: o melhor é ser reconhecido por Deus. Porque o patrão morre, o amigo vai embora, as pessoas conhecidas da família às vezes mudam de cidade. Deus não. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele, quando reconhece, ninguém pode segurar, não há nada que pode atrapalhar. E é isso que precisa arder no nosso coração, porque tudo isso pode ser transformado. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele não vai enxergar com interesse próprio, Ele não vai abandonar simplesmente. Por isso que eu falei no começo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, mas Deus não abandonou ele. Deus corrigiu ele, mas não abandonou. Deus foi duro com ele, mas não abandonou. Tem gente que pensa que amigo é aquele que adula o pecado, aquele que adula o erro. Não, amigo é aquele que corrige, aquele que te mantém em pé, aquele que te ajuda quando você cai. Esse é o amigo.
esse é Deus, esse é Jesus, ele tem essa visão, né? Só assim você vai entender quem é o Deus da sua vida. Quando você sentir que está sendo corrigido, que a coisa está ficando dura, mas que o amor dele não acaba, ele vai estar sempre pronto a te levantar novamente, para você viver toda a promessa dele. O reconhecimento de Deus quanto às nossas vidas nos completará para grandes realizações. O reconhecimento dele não faz você menor, faz você maior. A dor, às vezes o sofrimento, a perseguição que ele permite que venha, às vezes a gente pensa assim: Deus esqueceu de mim. Ao contrário, ele está medindo bem você e está dizendo: esse daí vai ser forte, esse aí vai ser grande, esse aí vai fazer coisas tremendas na terra. Por quê? Porque ele não vai permitir o teu fim. Você pode ver no livro de Jó, diz que o inimigo tirou a família de Jó, lá, os filhos de Jó, derrubou lá toda a casa dele, fez os animais morrerem, mas colocou até uma enfermidade nele. Deus permitiu, você pode pôr a enfermidade, mas não toca na vida dele. Mas por que tirou tudo isso, mas não toca na vida dele? Porque Deus ia mostrar que ele é aquele que coloca em dobro. A Bíblia diz que ele teve tudo em dobro, que veio tudo novamente, os animais em dobro, veio as terras em dobro, tudo ele recebeu em dobro. E é isso que Deus quer mostrar. Com ele, até na hora do ensinamento, da correção, não é menos, é mais. Você não perde, você ganha. Você não vai para menos, você vai para mais. Deus te ama de forma especial. Segundo, recomeço inicia com a unção espiritual. Tem gente que mistura as coisas. Ele acha que primeiro ele tem que ser grande, né, fisicamente, grande na vida secular, para depois pensar na espiritual. Mas é o contrário. A vida espiritual é que demonstra ou que reflete o que vai acontecer na vida física. E nós não percebemos isso. Nós não percebemos. Mas se a gente prestasse só atenção, quando a palavra de Deus diz que o homem é formado de corpo, alma e espírito, qual dos três vem primeiro? Quando você é concebido, primeiro contato do óvulo lá com o espermatozoide, primeiro contato, diz que o fôlego de vida já entrou. Ainda você não tem pulmão, ainda você não tem coração, ainda você não tem cérebro, ainda os seus braços não são braços, pernas não são pernas, mas o Espírito de Deus já está lá dentro. A parte que cabe já está lá dentro. Ou seja, se eu quero entender como é que começa a vida, eu vou dizer para você que ela começa espiritualmente. E em cima dela se forma o corpo. Em cima dela, com o corpo, se forma a alma. Começa a vir os sentimentos. E aí nós começamos a entender como Deus é perfeito. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você vê, não foi uma sorte. Talvez você pense assim: nossa, de repente Davi falou assim: se não foi aquele 7, o próximo que entrar, com certeza é ele. Ele esperou, e quando entrou o próximo, Deus falou para ele: unge, que ele fala aqui, mandou chamar. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ele recebeu a ordem: unge esse daí, é esse que é para ser ungido. Levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Amado, quando Deus quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que Ele faz é derramar uma unção sobre a sua cabeça. Ele começa por uma manifestação especial. Ele começa sinalizando poder. Ele começa sinalizando. Às vezes o pessoal fica assim: não sei o que é, não sei porquê, o que está acontecendo. Mas você começa a vir para a igreja, logo você passa por uma campanha de unção, ou você recebe a Jesus, desce nas águas, é batizado, alguma coisa começa a acontecer, a tua vida começa a mudar.
Sinais de Deus vêm para a sua cabeça, vêm para a sua vida, porque Ele vai começar uma grande transformação. Nós sabemos que Davi era menor na casa do pai dele, sabemos que ele fazia um trabalho que poucos gostavam de realizar, sabemos que também ele era pequeno de estatura perto dos seus irmãos, mas a partir daquele momento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. A partir daquele momento, ele ser pequeno, ele ser o que cuidava de ovelhas, ele ser aquele que não era reconhecido, zerou. Eu não sei, talvez você não seja o maior na sua família, talvez você não seja o mais rico lá no meio dos seus parentes, talvez você não seja nem mais um capacitado, talvez os seus bens não sejam os melhores, talvez a sua vida daqui para trás foi uma droga, foi uma porcaria, talvez a sua vida aí no passado tem marcas que feriram, machucaram, a enfermidade deixou sequelas, mas eu tenho algo para te dizer. Agora essa palavra vale para você. Desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Hoje eu vou ungir a sua vida. E desde aquele dia, desde aquele momento, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Vai se apoderar para restaurar, para levantar, para fortalecer, para estabelecer. A tua boca vai falar coisas que nunca falaram. As tuas mãos vão tocar de maneira que nunca tocaram. O seu coração vai arder pelo poder e a alegria vai ser derramada sobre a tua casa. Você vai dizer isso. Deus quer trazer sinais, Deus quer trazer realizações, e essa manifestação está indo direto para você, em nome de Jesus. Terceiro, a unção do recomeço trará poder. Olha aí, 1 Samuel 17:34 diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão, a barba, e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Ele era um bom pastor de ovelhas. Agora Davi se torna um pastor diferente. Depois que ele recebeu aquela unção, ele é um pastor com poder. Ele vem com autoridade. Lembra que nós falamos? Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Talvez ele tentasse antes proteger a ovelha do lobo e até conseguisse, mas quando viesse um leão, quando viesse um urso, ele não iria. Ele não ia entrar num tamanho daquele, era uma situação grave. Mas agora nós estamos vendo Davi enfrentando o urso, o leão, e fazendo coisas maiores. Isso só aconteceu depois que ele recebeu a unção sobre a sua cabeça, que ele foi tocado por Samuel, que aqui canou-se da Rai. Aquele homem, aquele filisteu, estava pedindo uma guerra, mas uma guerra diferente. Ele estava dizendo para eles assim: me dá um de vocês, eu não quero lutar com exército contra exército, eu quero que venha o melhor de Israel, porque vai aqui o melhor dos filisteus. Ele falava: eu vou lutar, escolhe aí quem vocês quiserem. Quem se levantava? Ninguém. Todo mundo se escondendo. Quando Davi vai até lá, porque foi levar o lanche para os irmãos como o pai mandou, ele chegou lá e viu todos aqueles soldados se escondendo, o próprio irmão dele lá atrás das pedras, e de repente ele falou: o que está acontecendo? O que aconteceu? Esse aqui é o exército de Deus vivo. Esse aqui é o exército da realização. Esse aqui é o exército que tem uma cobertura sobrenatural. Esse aqui é o exército que foi chamado para vencer. Esse aqui é o exército que não tem como ser abatido, está debaixo da proteção de Deus. Fala para o irmão do lado: você faz parte desse exército? Então por que está com medo? Por que está com dúvida? Por que fica reclamando? Por que toda hora está dizendo que não vai dar? Porque toda hora está dizendo que o dinheiro não alcança a necessidade? Porque está dizendo que o desemprego é maior do que a realização? Porque está com medo da enfermidade? A tua cabeça tem que ser levantada, o teu coração tem que ser aberto, e você precisa lembrar quem é o Deus da sua vida, quem é o Deus que cuida de você, quem é o Deus que cuida da sua casa.
Ele é o Senhor. Você precisa mudar a sua visão. Foi isso que indignou Davi. Ele falou: não é possível. Esse povo aqui é o povo de Deus, aquele lá é o povo incircunciso, que não tem aliança com Deus. E esse povo aqui está com medo daquilo lá. Não é possível. Por isso que ele ficou indignado e foi até Saul. Foi querer falar com Saul. Saul diz para ele: você não pode. Você não conhece o perigo. Ele é grande, olha aí. Ele falou: peraí, acho que o senhor não me conhece. Acho que na verdade ele queria dizer para Saul: você não conhece nem o Deus que colocou você no trono? Não é possível. Falou: olha, eu estava lá apacentando as ovelhinhas, e veio lá, o urso foi pegar, e eu fui lá e derrubei a ovelha da mão das patas do urso. Depois eu peguei o urso pela barba e matei o urso. Aí veio o leão, teimosia do inimigo. Aí ele foi lá e também matou o leão. Fala para o irmão: você foi chamado para matar urso e leão, irmão. E saiba que isso é só treinamento, porque o teu final é matar gigantes. O poder é para matar gigante. O urso e o leão é só para saborear, é só para treinar, é só para exercitar. Era isso que Deus estava fazendo com Davi, exercitando ele, preparando ele. O poder já está sobre você, você não está entendendo. O poder já foi colocado sobre a sua vida e você não está entendendo. Aquele povo não estava entendendo quem eles eram. Desde o começo eles já tinham autoridade e não estavam vivendo essa autoridade. Quarto, a unção do recomeço trará autoridade. Diga: poder você já tem, agora vai manifestar autoridade. 1 Samuel 16,15 falou: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão à tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar. É valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. O Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, para que possa, que está com as ovelhas, que possa vir comigo. Aí nós percebemos: peraí, olha que autoridade aqui. Ele fala o quê? Que era para ele vir, quando ele tocasse a harpa, o espírito maligno que tivesse nele saía. Falou para ele orar? Não precisa. Falou para ele sapatear? Não precisa. Falou para ele pular na frente dele? Não precisa. Você só vai tocar. A unção que está em você é apenas tocar. Não precisa falar nada. Eu lembro uma vez num louvor aí da igreja pequena, que de repente o irmão, nossa banda naquela época era pequena, até meio desafinada, mas aí tinha um senhor que estava lá, tinha um problema de hérnia, de disco, uma coisa séria, e ele não podia nem andar, veio carregado, colocaram na cadeira, e na hora do louvor, Deus mandou eu falar assim: olha, no louvor Deus vai fazer milagres. Ele falou: olha, Deus, que seja comigo. Quando terminou de cantar a música, ele começou a balançar os braços. Eu falei: ixi, piorou. E ele falou assim: ei, me ouve. Eu falei: pois não, eu fui curado agora, eu não tenho mais dor nenhuma na hérnia, eu posso me mover de todas as maneiras, não sinto nada. Amado, unção é manifestação do poder de Deus. Se você gritar, vai ser gente curada. Se você cantar, vai ser gente curada. Se você bater palma, vai ser gente curada. Se você balançar as mãos, vai ser gente curada. Porque a unção de autoridade que está em você vai ser derramada à sua volta. Tem gente que vai receber milagres, você não fazendo grande coisa, porque a unção vai entrar em você. Você vai expelir, sabe, transpirar. Você não enxerga da pessoa, mas você sente o cheiro.
Quando a pessoa está suando e suou muito, você olha para ela, está até seca, mas o cheiro é forte. Para que é isso? Isso é transpiração. A unção de Deus vai transpirar em você, e quem estiver perto de você vai sentir o poder de Deus que está na sua vida. Será libertado, será curado, será restaurado, será transformado, será abençoado por aquilo que está em você. Aleluia! A autoridade a qual Davi foi constituído estava na vida dele, estava sobre ele. Por isso ele venceu aquele urso, venceu o leão, mas também tocava a harpa e libertava Saul. É algo fantástico, né? Fantástico. Podemos notar a mudança clara que se estabeleceu na vida de Davi após a unção. Antes da unção, vamos falar antes da unção. Como é que Davi era visto? Era visto. Versículo 12. Era ruivo, formoso de semblante, né? Formoso de semblante e de boa presença. Fala, ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Entre aspas, bonitinho. Ele era bonitinho, coisa linda. Aí depois da unção, versículo 18 fala assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita que sabe tocar, e ele é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Como é que era antes? Bonitinho. E agora? Valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença, e o Senhor é com ele. Mudou alguma coisa? Fala você. Valente. Mas fala olhando para o irmão do lado, que é para ele sentir que é com ele. Fala, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com você. Essa unção já está na sua vida, meu irmão. Essa unção já está sobre a sua cabeça. Essa autoridade já veio sobre você. Você não é mais só bonitinho. Você agora é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente. O Senhor é com você, meu amado. Quando você chegou na igreja, o pessoal falava assim: ele é bonitinho, né? Ele é legalzinho, cara bacaninha. Não é assim? Nossa, o cara é super... Não, ele é tão bonzinho. Mas agora não, agora você é autoridade. Agora você tem poder da parte de Deus. Agora quando as pessoas olham para você, já ficam preocupadas. Sabe quando Samuel chegava no lugar, sabe o que o povo do lugar falava? A sua vinda é de paz. Sabe por que eles falavam isso? Porque eles sabiam que quando Samuel chegava, se ele chegasse num lugar e Deus falasse assim: vai lá e acaba com a história, ele ia lá e acabava com a história. Manda fogo do céu, ele mandaria. Corta, ele faria o que fosse necessário. Ele vinha na autoridade de Deus. Por isso, quando ele foi ungir até Davi, o povo perto da casa de Davi viram ele chegando e ficaram tudo preocupados. Falaram: é, a tua vida é de paz? Ele falou: é, eu vim sacrificar. E todo mundo: se santifica que nós vamos sacrificar. Já foi todo mundo tomar banho, já foi todo mundo, né, se separou das mulheres e tal, porque eles falaram assim: não, ele veio em paz, vamos ficar em paz. Tá bem, amado, a vinda do Senhor é para ser de paz, mas se precisar ser de guerra, ele se faz de guerra também. Ele é o Senhor dos senhores, o eterno, o todo-poderoso, aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Ninguém tenta contra o braço forte dele, ninguém impede o seu agir. Então nós sabemos que fomos chamados. Então fala para o irmão lá, eu te chamava de bonitinho, mas agora eu te chamo de autoridade. A presença do Senhor é com você. Tem coisa nova de Deus para você. Quinto e último. Quinto, não é que o cabra depois que recebe a unção fica feio, não. Ele só fica firme. É diferente. Melhor. Até o baixinho parece grande. Fica assim um negócio. Uma vez uma pessoa me encontrou na rua e falou assim: nossa, agora que eu reparei a estatura do senhor. Eu falei: tudo bem, me chamou de baixinho, na cara dura, né? Não, porque quando o senhor estava lá, aquele dia o senhor foi lá, pulou a pessoa, fez isso, fez aquilo, eu via um homem, sei lá, uns 2 metros de altura. Eu falei: aquele é meu espírito.
carne ficou fragilizada, ficou pequena, mas o Espírito é grande. A manifestação do poder é grande. E é isso que nós precisamos entender. Você pode ser gordo, magro, pequeno, grande, careca, cabeludo. Você pode ser o que você quiser, mas o Espírito que atua em você é grande. O poder que atua em você é grande. Você tem essa autoridade. Quinto e último, a unção do recomeço trará ousadia. Fala, ousadia. Irmão, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a ousadia, nós não vamos realizar. Nós vamos ficar olhando. Olha, os irmãos de Davi eram do exército de Israel. Aquele Saul recebeu uma unção também era do exército. Sabe o que ele tentou fazer? Ele tentou colocar a armadura dele em cima de Davi. Não, Davi, você vai para a guerra? Vou. Então vai? Vou mesmo. Então vou fazer o seguinte, vai com a minha armadura. O que ele estava querendo? A armadura de Saul tinha o brasão dele na parte da frente. Então, você imagina que quem olhasse para ele com a espada de Saul, diria depois o quê? Ele só venceu porque estava com a armadura do poderosão lá, do rei. Por isso que ele venceu. Só que quando Davi colocou a armadura sobre ele, Saul era do tamanho do pastor Sandro um pouco mais, e Davi era da minha estatura para baixo. Então imagina que quando colocou aquela jaqueta GGG num cara que usa tamanho M, o que aconteceu? Sobra. Aquela lata, foi para baixo do que ele via. O capacete ficou muito maior. A parte toda do cinto, não tinha nada que encaixasse. Ele falou, isso vai me atrapalhar, não vai me ajudar. Você tem que entender isso. Você não precisa de adaptação. Você não precisa de quebrar galho, você precisa de Deus. Ele não precisava da armadura de Saul. Saul já estava sendo renegado por Deus. Como é que ele ia pegar alguma coisa de um renegado para colocar na vida dele? Você precisa da unção que vem diretamente do trono da graça. Você precisa do poder que vem do Senhor dos senhores, do eterno, do todo-poderoso, não de qualquer coisa. Por isso que ele falou, não, deixa. Aí Saul falou, bom, então vai, fazer o quê? E ele fez o quê? Pegou 5 pedrinhas lá no ribeiro, pôs lá na sacolinha dele, pegou a funda dele e foi embora. Ele foi com a vara de apoio dele, porque como pastor eles carregavam aquela vara, mas aquilo para ele não era a ferramenta de trabalho dele. Quando você tiver que vencer em Deus, não vai ser com as coisas que você pensa que é poderosa ou que são poderosas, vai ser com o poder e a autoridade de Deus que você vai vencer. Ele vai te dar essa realização. Imagina que ousadia. Você daqui com 5 pedrinhas no seu alforjezinho lá, e uma funda, e do outro lado um cara de 2,5 metros de altura, com todo um preparo, um capacete, uma couraça. Diz que a lança dele era como o eixo de um tecelão, ou seja, grosso, comprido. Um pajem de armas ainda mais à frente, o cara que ia na frente para carregar as coisas dele, perna protegida, toda a parte da virilha protegida. Como é que é essa guerra? Essa guerra é de ousadia. Essa é a guerra daquele que acredita. É quando você vai fazer uma ficha numa empresa e alguém diz assim, quem está aqui já tem 5 faculdades, fala 3 línguas, e você mal diz, né? Mal diz o good morning, só fala uma palavrinha em inglês e mais nada. Ele fala, quantas faculdades você tem? Você fala, eu estou cursando a primeira. Fala, cara, tem 2 engenheiros aí, 5 advogados, 3 administradores, e você lá, e você fala assim, bom, agora eu vou na ousadia. Senhor, o brilho que está em mim seja o teu brilho, o amor da tua presença se manifeste sobre mim, porque quando eu chegar lá, aquele homem ou aquela mulher, quem for me entrevistar, não vai olhar para mim, mas vai ver o Senhor. E aí você vai porque a tua fé é maior do que o teu conhecimento, vai porque a tua fé é maior do que a tua condição, vai porque a tua fé é maior do que tudo que possa existir no mundo. Deus está por você através da sua ousadia. Ele quer te dar essa vitória. Então em 1 Samuel 17:26 fala assim, então falou Davi aos homens que estavam com ele, quem é pois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ousadia. Ele já olhou para o filisteu e já chamou ele de desgraçado.
Nossa, a palavra, apóstolo, o senhor falou isso no altar. A palavra desgraçado quer dizer sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. E essa pessoa incircunciso quer dizer sem aliança. Ele não tinha graça de Deus e não tinha aliança com Deus. Então ele era esse circunciso que não tinha proteção de Deus, estava fora. E de repente Davi já solta a vinheta logo. Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Quando você sabe que o inimigo vem afrontar, não é que estão afrontando o seu orgulho, não é que estão afrontando você porque você fez coisa errada, mas você é crente, ele não é. Não é isso não. Você ficou devendo, não pagou a conta, o cara foi te cobrar, você falou, miserável incircunciso, vem falar da... Ele está falando certo, você ficou devendo, ele tem o direito de te cobrar. É você que tem que pedir desculpa para ele, pedir prazo para pagar. Agora, quando você está fazendo tudo certinho, não fez nada de errado, e alguém se levanta do outro lado, aí dá direito. Senhor, não fiz nada de errado. Esse circunciso está se levantando contra o teu ungido. Aí Deus falou, opa, peraí, aquela tudo certinho, e o inimigo resolveu se levantar contra ele, então eu agora vou entrar nesse meio. Aqui está o nosso irmãozinho Davi chamando ou manifestando o chamado a Deus, provocando situações. Versículo 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá, pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso, ele fazia o quê? Matava. Assim feriu o teu servo o leão, o urso, e esse filisteu, que afrontou os exércitos, vai ser igual, vai acontecer a mesma coisa, ele fala para ele. 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Olha a confiança, olha a ousadia. O mesmo Deus que tem me livrado todo dia do mal, é o mesmo Deus que vai me livrar hoje, porque eu não estou cirandando com o mal, eu estou me indispondo com aquilo que é contra a graça, o poder e a autoridade de Deus. Então aí Deus se levanta por ele, e tomou o seu cajado da mão, escolheu para si 5 cestos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia a saber do surrão, lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. Disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses amaldiçoou, o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Já pensou que intimidação? Vem aqui que eu vou te matar. Ele amaldiçoou. Existe maldição sem causa? A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Por isso Davi não teve medo, porque ele sabia, ele não tem espaço para lançar maldição nenhuma. Eu estou debaixo da proteção de Deus, na vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus. Não há maldição que possa me atacar. Não tenha medo, meu irmão, não se preocupe. Se você está no caminho de Deus, debaixo da palavra de Deus, não há maldição sem causa. Quem te defende é o próprio Deus, quem te cobre é a palavra do Senhor. Não dá para carabá, não há como atacar o ungido do Senhor. Disse pois o filisteu a Davi, sou eu um cão, tal. Disse mais o filisteu, vem a mim, darei a tua carne, as aves do céu, as bestas do campo. Davi porém disse o filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não falou assim, eu estou aqui porque eu estou magoado. Você mexeu com a nossa equipe, e a nossa equipe era ganhadora, a nossa equipe era batalhadora. Ele não falou isso. Você afrontou o exército do Senhor. Você está mexendo com Deus. Você percebe como é diferente quando eu falo do meu orgulho e quando eu falo das coisas de Deus? Quando eu sei que não sou eu, mas é Deus que guarda, é Deus que prospera, é Deus que estabelece, é Deus que me defende, é Deus que afronta o inimigo por mim, é Deus que abate o inimigo, é Deus que dá a vitória. Eu não vou chamar briga para mim, eu chamo o Senhor da guerra, chamo o Deus Todo-Poderoso.
Ele fala aí de uma forma clara: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não falou: e todo mundo vai saber que tem um baixinho aqui que é invocado. Não. Eu estou aqui no nome do Senhor. Não estou aqui por minha causa, não estou aqui por causa de Saul. Eu estou aqui por causa do nome de Deus. E o nome de Deus vai ser honrado. Até na hora que você ora, meu irmão, é bom você lembrar disso. Senhor, nos dá motivo para testemunhar do teu nome. Mostra que a cura pode ser sua, pode ser da pessoa que você está orando, mas a glória sempre será dele, a honra sempre será dele. Ele é o Senhor. Você precisa estar vertendo essa palavra, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Ele não está preocupado com o que, ele está sabendo o que vai acontecer. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, olha a loucura, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. O homem sai lá correndo com toda aquela armadura, com tudo aquilo. Sabe o que Davi faz? Vai correndo na direção dele. Talvez se você estivesse lá, você ia falar assim: Davi perdeu a noção do perigo. Não, Davi sabia o poder que estava sobre ele. Davi sabia o poder que estava sobre ele, o que estava guardando ele, o que estava levando ele. Ele sabia que ele não estava indo por causa dele, ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Não se encolha diante da batalha. Acredite em quem é o Senhor da guerra. Se prepare para ver o que Deus pode fazer na vida de um ungido, do escolhido, de alguém que está debaixo do poder de Deus. Se prepara. Ele sabia: Deus vai lutar a minha causa. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Uma pedra, amado, uma pedra para um homem daquele tamanho, com aquela estrutura, com armadura em todo o corpo, capacete, né, fechando toda a sua cabeça, a volta só aberta a testa. Eu digo que a violência dessa pedra estava cheia da autoridade do poder de Deus. Não foi uma pedra comum. Uma pedra comum machucaria ele. Uma pedra na velocidade do poder de Deus arregaça, arrebenta, quebra, anula, destrói. Quantas vezes você entrou nas batalhas, nas brigas, nas contendas, nas dissensões pela tua força própria e por isso não conseguiu alcançar o objetivo? A partir de hoje, entra na força do Senhor. Acredita que é Deus que está à sua frente. Ele vai abrir as portas, vai liberar os caminhos, vai derrubar o gigante, vai restaurar o que está realmente atrapalhando a sua vida. O inimigo vai ser envergonhado e o nome do Senhor através da sua vida será glorificado. Você precisa levantar a sua cabeça e enxergar o tamanho do Deus que está por sua conta, que está por sua vida. Não é qualquer um. O povo olha para o gigante, olha para o não, olha para as palavras contrárias, olha para as dificuldades, olha para os impedimentos e já coloca a barreira. Não, não vai dar certo, não vou alcançar. Olha, desculpa, esse emprego não é para mim, eu não vou conseguir, eu estou enfermo, as coisas mudaram nos dias de hoje. E se Deus estiver junto? E se o Senhor está por cima? A violência da pedra vai ser a dele, não a sua. O poder vai ser o dele, não o seu. A mira vai ser do Espírito Santo e não a sua. E o Espírito Santo tem uma mira fatal. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi tinha espada? Não. Mas ele cortou a cabeça do gigante. Mas ele tinha espada? Não. Mas ele cortou a cabeça do gigante. Como é que é isso? Ele usou a espada do próprio gigante. Ele foi, subiu em cima do gigante, tirou a espada da bainha, estava guardada. Ele tirou a espada dele e cortou a cabeça dele. Que
posicionamento, vamos dizer assim, mais ousado que esse? Qualquer um teria falado assim: exército de Israel, corre agora, corre todo mundo agora, ele está no chão, vou pegar ele. Não, ele sabia que Deus estava dando essa vitória nas mãos dele. Por isso ele foi até lá e subiu em cima do gigante, tirou a espada dele e cortou a cabeça dele ali. Acabou, vamos dizer assim, decepando ali na frente de todo o exército dos filisteus. Todo aquele exército que estava fortalecido, porque tinha aquele líder tão forte, que ouviu ele falando: me dá um para guerrear. Não vamos precisar guerrear todo mundo não, é nós contra eles, quem vencer, ou já fica o outro submisso. Ou seja, se os filisteus vencerem, os hebreus estão abaixo, se os hebreus vencerem, os filisteus estão abaixo. E agora, quem venceu? O baixinho, aquele bonitinho, foi ele que venceu. E venceu sem uma espada, venceu sem uma couraça, venceu sem um capacete, venceu sem um escudo, venceu sem uma lança, venceu por uma pedra. E é isso que nós precisamos começar a entender. Você não precisa ter tudo que você diz que precisa ter, porque Deus não precisa de tudo isso para te dar vitória. Deus não precisa de tudo isso para te dar prosperidade. Deus não precisa do melhor médico do mundo para te dar cura. Deus precisa que você confie nele, que você coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Quando você entender esse mistério, você vai entender que o poder de Deus já está sobre você, que a manifestação do Senhor já está sobre você, e que essa ousadia precisa ser colocada em dia, em prática. Ousadia, você precisa realizar. A ousadia é uma característica das mais fortes escolhidas por Deus. Você pode ver, quando fala de Elias, Elias foi lá e provocou, os profetas de Baal e de Acera, matou os 850. Aqueles 50 soldados, mais aquele capitão que subiam lá e falava: olha aí, ô profeta, desce depressa porque o rei está mandando. Homem de Deus, desce depressa porque o rei está mandando. Ele falava o quê? Se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu, consuma você e os seus 50. Fogo descia ou não descia? Deus ama a ousadia. Deus ama quando entra a ousadia, quando você começa a acreditar mais nele do que no mundo, quando você acredita mais nele do que na dificuldade, quando você acredita mais nele do que tudo que possa querer parar você. Ousadia. Você precisa viver em ousadia. Você precisa desejar para que Deus coloque as coisas na sua mão, porque a ousadia está ligada diretamente à fé em Deus. Sem fé é impossível? Se não tem fé, Deus fala: não é possível, ele não acredita em mim. Então, ousadia. Fala para o irmão do lado: ousadia. Não precisa de grandes ferramentas, precisa de ousadia. Aleluia. Hoje Deus estará manifestando um preparo para o recomeço através da unção que será derramada sobre você. Nós cremos nesse poder, nós cremos nessa manifestação. Davi veio do nada, era apenas um pastor, mas tinha um comportamento de fidelidade. Por isso mexeu com o coração de Deus. Ele tinha qual comportamento? Primeiro, fidelidade. O pai dele mandou ele cuidar das ovelhas, ele estava lá sozinho cuidando das ovelhas. O pai dele estava lá dando um jantar lá, um almoço, sei lá, uma comida lá para aquele povo lá, os filhos e o profeta lá, o sacerdote, e ele estava lá cuidando das ovelhas. Mandou chamar e ele veio. Quando nós olhamos para esse tipo de comportamento, de fidelidade, de lealdade, agrada demais o coração de Deus. É onde ele começa a trabalhar para dar a unção espiritual, ou seja, a confirmação da autoridade sobre a sua vida. Se quisermos mexer com o coração de Deus ao nosso favor, nós vamos precisar estar dispostos a sermos humildes, disponíveis para fazer a vontade de Deus. Ser humilde e disponível para fazer a vontade de Deus. A gente às vezes chega e fala assim: olha, nós vamos fazer alguma coisa para Deus, um trabalho, uma obra, qualquer coisa. Aí o pessoal é muito rápido em dizer assim: nossa, justo nesse dia que eu tenho que trabalhar. Puxa vida, amanhã de manhã eu tenho um compromisso. Nossa, como eu queria estar aqui com as irmãs que limpam a igreja, como eu queria estar aqui com os irmãos que fazem manutenção, como eu queria. Mas não tem nenhum dia, nada. Não tem. Nem no final de semana não tem. Nem uma noite também não tem. Não tem dia, não tem hora, não dá. E ele fala aqui que
quando a gente está humildemente disponível para fazer a vontade de Deus, Deus começa a colocar novidade de vida para essa pessoa. Eu vi muitas pessoas que fizeram trabalhos aqui na igreja e que começam, eu lembro na época que nós tínhamos uma escola de música um período, e naquela escola trabalhavam jovens que acabavam, vamos dizer assim, eles estavam sem fazer nada, a gente conversava, eles vinham, faziam lá um testezinho, não sei o que, começavam a trabalhar, ficavam desempregados 1 ano, 1 mês de trabalho já estava empregado em outro lugar. Aí até um dia eu falei com Deus, Deus, assim não é legal, a gente vai, troca, põe outra pessoa, aí ensina tal, não sei o que, ele já arruma emprego. Ele estava 2 anos sem emprego, Deus, como é que pode em 1 mês arrumar emprego? Aí Deus falou, fica na sua. Eu falei, tá bom, estou falando com jeito, eu aceito, né? Tudo bem. Mas em 1 ano nós trocamos mais ou menos 8 pessoas na parte de administração lá. Eu falei, o que é isso? Começa a se doar, Deus, pronto, vai embora, já se resolve. Então eu acredito nisso. Toda vez que você humildemente se disponibiliza a fazer qualquer coisa para Deus, Deus responde a você de uma forma especial. A unção não vai mudar você. Diga, a unção não vai me mudar. Fala, a unção vai trazer para fora o que eu tenho dentro do meu coração. E agora? O que você tem dentro do seu coração? Sabe, tem gente que fala assim, eu fui lá, recebi a unção e não mudou nada, até piorou. Fala, não morde não, calma aí. Sabe o que acontece? Amado, nós antes de fazermos alguma coisa ou pedirmos uma unção de Deus, nós temos que purificar o nosso coração, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que mudar a nossa visão. Porque quando a unção desce na nossa cabeça, a primeira coisa que ela faz é trazer, ampliar o que está dentro de nós. Se você é bom, você vai ficar excelente. Se você tem uma promessa de prosperidade, você vai ficar rico. Se você tem uma promessa de ser alguém que cura, você vai curar muita gente. Mas se você tem um coração estragado, se você tem uma mente deturpada, se você está realmente em engano, fingindo que está tudo certo, mas por dentro está tudo podre, te segura, porque vai passar tudo por lá de fora. É bom, dá para corrigir depois. Pelo menos já fica sabendo que estava estragadinho. Por isso que a primeira coisa a fazer é se arrepender. É pedir para Deus mudar a tua história, mudar a tua vida, te preparar. Eu gostei quando o pastor Henrique pregou há um tempo atrás sobre José, que ele falou assim, que José conseguiu crescer até chegar a ser governador, porque em cada situação difícil que ele passava, ele colocava um ponto final. Sabe o que quer dizer um ponto final? Ele não ficava arrastando coisas do passado. Dia, mesa, ano, ninguém gostou de mim. Aí ele ia para o próximo trabalho, o que ele fazia? Ele não olhava para trás, ele fazia tudo do melhor. Por isso quando ele chegou lá, foi chefe de Potifar lá na parte da administração. Por isso que quando ele foi lá, de repente passou para a cadeia, né, para lá da prisão, ele virou lá o auxiliar do carcereiro mor. As chaves da cadeia ficavam na mão dele. Por isso que quando ele estava na cadeia, procuraram alguém que fosse sábio, entendido, que ele pudesse revelações, foi achar ele dentro da cadeia, levaram. Quando ele entra lá, o próprio faraó olha para ele e diz para ele, olha, você revelou o sonho, legal. Ele falou, não, agora eu vou dar também a interpretação do que se deve fazer. Quando ele acabou de dizer o que deveria fazer no tempo de vacas magras, né, primeiro arrebanhar para depois comerem, ele falou, não teria outra pessoa melhor para colocar no lugar, porque ao invés de ele reclamar, ao invés de ele procurar mágoa, ao invés de ele procurar encrenca, ele procurava crescimento, ele procurava fazer o melhor nos lugares que ele chegava. Nós precisamos entender isso. Essa unção não vai mudar você, essa unção vai trazer para fora o que você tem dentro do seu coração. Por isso a primeira mudança deverá acontecer dentro de você. Aí então a unção vai fazer aumentar muito a realização. A realização. É isso que nós vamos fazer hoje. Por isso que eu coloquei a unção do preparo para o recomeço. Primeiro, ser reconhecido por Deus. Segundo, recomeço inicia com a unção espiritual. A unção do recomeço trará o poder. A unção do recomeço trará a autoridade. A unção do recomeço trará ousadia. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus.